Sabe, investir, muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, né? Mas a verdade é que não precisa ser. A ideia aqui é justamente essa: pegar esse mundo que parece super complexo e transformar num mapa, um guia bem claro e direto ao ponto para o sucesso financeiro. E o nosso caminho vai ser esse aqui, olha. Vamos passar por 5 etapas que são fundamentais. A gente começa entendendo o mapa, depois constrói aquela base financeira forte, dá uma olhada nas ferramentas de investimento, aprende a analisar e gerenciar o risco e, por fim, o que amarra tudo, a mentalidade certa para vencer. Então, vamos lá. Para começar, é preciso entender uma coisa essencial: a diferença entre seguir um mapa de verdade e cair na cilada de pegar um atalho. E essa frase resume tudo. É a regra de ouro. O sucesso nos investimentos não tem nada a ver com fórmula mágica, sabe? Na verdade, essa ânsia por ganhar dinheiro rápido, esse é o maior perigo de todos. O caminho certo se constrói com paciência e, claro, com muito conhecimento. A primeira decisão é, então, a mais importante de todas: escolher qual caminho seguir. É o caminho da disciplina, do aprendizado que nunca para, ou aquela trilha que promete enriquecimento fácil e que, olha, quase sempre termina em prejuízo? Certo. Mas antes mesmo de pensar em colocar R$ 1 que seja em qualquer investimento, a gente precisa preparar o terreno, construir uma base financeira sólida. Mas o que isso significa na prática? Vamos ver agora. Esses três pilares aqui, eles são tipo a armadura financeira de quem investe. Não dá para pular essa parte. É como ir para uma guerra sem proteção nenhuma. São eles que garantem que as decisões de investimento lá na frente sejam feitas com calma, com segurança, e não por necessidade ou puro desespero. E, para a reserva de emergência, o objetivo é bem concreto: ter grana guardada para cobrir de 3 a 6 meses das despesas essenciais. É esse o colchão de segurança, sabe? É ele que vai impedir que um imprevisto qualquer force a venda de um investimento na hora errada. Ok, com a fundação pronta, com a base sólida, aí sim é hora de começar a explorar as ferramentas, os veículos, como a gente chama, que vão levar quem investe nessa jornada. No mundo dos investimentos, existe uma balança. De um lado, a gente tem a segurança da renda fixa, que tem retornos mais previsíveis. Do outro, o potencial de crescimento da renda variável, que, claro, vem junto com um risco maior. Entender esse equilíbrio é o primeiríssimo passo para montar uma carteira de investimentos. Na renda fixa, temos opções como o Tesouro Direto, que é como emprestar dinheiro para o governo, e os CDBs, emitidos pelos bancos. Eles são vistos como mais seguros, mas é fundamental entender as regrinhas de cada um: prazo, liquidez, antes de colocar o dinheiro lá. Já na renda variável, como ações, fundos imobiliários ou ETFs, o potencial de retorno é bem maior. Aqui, a pessoa se torna sócia de negócios, de projetos. O sucesso aqui não vem de dica quente não, hein? Vem de análise, de estudo cuidadoso do valor e do potencial de crescimento desses ativos. E a diversificação? Bom, essa é a ferramenta número 1 para gerenciar riscos. Como a gente vê nesse exemplo, a ideia é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Combinando diferentes tipos de ativos, dá para equilibrar a busca por retorno e a proteção do dinheiro. Se um vai mal, o outro pode compensar. Agora, escolher as ferramentas é uma parte da história. Aprender a navegar no mercado no dia a dia, isso é outra coisa e exige habilidades bem específicas. Existem basicamente duas grandes escolas de análise. A fundamentalista, que investiga a saúde da empresa, é a queridinha de quem pensa no longo prazo. Já a análise técnica foca nos gráficos de preço e é mais usada para quem busca oportunidades de curto prazo. A verdade é que muitos investidores de sucesso acabam usando uma mistura das duas. E aqui, uma coisa precisa ficar muito clara: proteger o capital é a prioridade número 1, sempre. Gerenciar o risco não é sobre evitar perdas, porque, vamos ser sinceros, elas vão acontecer. É sobre controlar essas perdas. Isso significa definir limites, usar ferramentas e, claro, manter sempre a carteira bem diversificada. Agora a gente chega na última parte, que talvez seja a mais importante de todas: a cabeça. A mentalidade tanto psicológica quanto estratégica que a gente precisa ter para ter sucesso no longo prazo. E tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta que parece simples, mas é crítica e que toda pessoa que investe precisa se fazer. Porque a resposta para ela vai ditar toda a estratégia e, principalmente, vai ajudar a evitar aqueles erros que custam caro. Basicamente, existem esses três perfis: conservador, moderado e agressivo. E olha, não tem certo ou errado aqui. O ponto fundamental é que as escolhas de investimento estejam totalmente alinhadas com a tolerância ao risco e com os objetivos de cada um. Uma autoavaliação bem honesta nesse ponto é a chave de tudo. O sucesso de verdade,
Aquele que dura, ele vem de se manter fiel a um plano que foi bem definido lá no começo. É sobre evitar reagir por emoção ao sobe e desce do mercado e entender, de uma vez por todas, que investir é uma maratona e não uma corrida de 100 metros rasos. No fim das contas, o ativo mais valioso de um investidor não é uma ação, não é um título, é o conhecimento. É ele que protege de decisões por impulso e que abre os olhos para oportunidades de verdade. Estudar sempre, essa é a melhor defesa e também o melhor ataque. Bom, com este roteiro em mãos, o caminho fica muito mais claro, não é? A jornada, claro, é única para cada um, mas os princípios para o sucesso, esses são universais. Então, a pergunta que fica no ar é: por onde essa jornada começa? Qual vai ser o primeiro passo consciente em direção a um futuro financeiro mais tranquilo?